Olá, bom dia, queridos e queridas, amados e amadas do coração de Deus, graça e paz, a parte de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Hoje, um pão quentinho que vem do capítulo 5 de Gálatas, um dos textos mais profundos e libertadores de toda a carta de Paulo aos Gálatas. E aqui está o nosso devocional resumido, né? Vamos falar sobre a liberdade do Espírito. Gálatas 5. Paulo fala sobre liberdade em Cristo Jesus, no versículo 1 ao 6. Paulo começa afirmando: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Ele falou bem duro para os Gálatas. A vida cristã não é uma prisão de regras, mas um chamado à liberdade verdadeira, não para pecar, mas para amar. Foi isso que Paulo explicou. Voltar à lei é como voltar à escravidão. Quem busca justificação pelas obras da lei separa-se da graça. Paulo afirmou isso com veemência. Em Cristo, a circuncisão ou a incircuncisão não tem valor algum. O que importa é a fé que atua pelo amor. Aí Paulo, preocupado com o perigo deles abandonarem a verdade, ele discorre no texto de 7 a 12, do versículo 7 ao 12. Paulo compara os Gálatas a corredores que estavam indo tão bem, mas foram impedidos por falsos mestres. Ele viu essa tristeza, né? Ele alerta que um pouco de fermento leveda toda a massa. É verdade. Ou seja, uma pequena distorçãozinha pode corromper toda a fé de alguém. A mensagem central do Evangelho é pura e simples. Cristo é suficiente. Nada além dele é necessário. A liberdade que serve, Paulo vai descrevendo lá no capítulo 13 ao 15. Paulo mostra que a liberdade não é licença para viver na carne, sabe? A verdadeira liberdade é o amor que se expressa em serviço. Servi-vos uns aos outros em amor. Toda a lei se resume em uma só, e Cristo já havia nos dito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A luta entre a carne e o espírito, Paulo vai discorrendo do versículo 16 ao 21. Ele diz que há uma batalha constante dentro do cristão, carne versus espírito, espírito versus carne. Todo dia essa milícia na nossa vida, e é verdade. Viver segundo a carne leva a obras destrutivas. Quando você está na carne, você só quer fazer as coisas erradas. Mas Paulo descreve que as obras da carne é imoralidade, é idolatria, é inveja, é ódio, é dissensões, que é divisões, né? Feitiçaria, bebedeiras, glutonaria, comer demais. E coisas semelhantes a essa. Paulo é muito claro em dizer que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. E aí ele vem discorrendo os frutos do Espírito, do versículo 22 ao 26. Quem vive segundo o Espírito manifesta o caráter de Cristo. E que é o caráter de Cristo? Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Por isso, viver no Espírito, se uma vez que nós vivemos no Espírito, devemos andar no Espírito, sem vaidade ou inveja, sabe? Oremos nessa manhã. Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graças pela liberdade que temos em Cristo Jesus. Livra-nos de toda forma de escravidão espiritual, ensina-nos a viver guiados pelo Teu Espírito Santo. Que em nós floresça os Teus frutos, que é o amor, a paz, a paciência, o domínio próprio, para que sejamos reflexos da Tua graça nesse mundo
Ajuda-nos a crucificar diariamente a carne e os desejos e a andar em obediência, não por medo da lei, mas por amor ao Senhor. Em nome de Jesus, aquele que nos libertou para sempre. Amém. E assim sendo, você vai ter um dia de vitória se viver em Cristo, com Cristo, por Cristo. Viva no Espírito, ande em Espírito, e não satisfarás os desejos da carne. Amém? Fica na paz.